Meu nome é André Rafael e este é o vídeo mais importante que eu já fiz sobre aprendizado de UX UI Design e Front-End. Nele eu vou falar sobre as expectativas durante o aprendizado. Ele vai servir principalmente para quem está iniciando e para quem chegou no momento que terminou um, dois, três cursos e agora parece que não sabe nada, não aprendeu nada. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro nesse pequeno gráfico aqui. Só existe uma forma de você se frustrar, quando você tem uma expectativa que é maior do que a sua percepção. Então, se você esperou até aqui, você teve uma percepção média, o que sobrou dali da sua expectativa vai virar frustração. Isso para qualquer coisa na vida, tá? Alguém está falando muito bem de uma comida, você vai no restaurante, não é nada demais. Então você se frustra. Se a pessoa nem tiver falado nada da comida, falou, é mais ou menos, você vai no restaurante, você come, você gosta bastante, você tem uma percepção maior do que a expectativa e você acaba se surpreendendo, ou seja, o oposto de frustração. Então, quero tentar, nessa aula daqui, pegar a expectativa de vocês e alinhar com o que você vai aprender e o que é esperado de que você vai conseguir fazer depois de um tempo estudando front-end e UX UI design. O meu objetivo de controlar a expectativa não é para diminuir motivação nem nada disso. É só para que quando você chegue numa parte crítica, você não desista da área. E o que eu vou falar aqui para vocês é baseado tanto na minha percepção pessoal, porque eu comecei do zero também, quando eu tinha 21 anos. Eu tinha terminado uma faculdade de administração. Eu nunca tinha tido nenhum contato antes com design ou com front-end. Então eu passei por tudo isso daqui que eu vou mostrar para vocês. E agora também, eu com mais de 21 mil alunos aí, eu consigo perceber que eles vêm passando também pela mesma experiência que eu passei. Então a minha ideia é mostrar que tudo bem pelo que você está passando. Quase todo mundo passa por isso também. Vamos aqui. Então vamos para um pequeno gráficozinho aqui que eu inventei, que é o seguinte. Você começa, tá, na área, quando você pensa, vou começar a criar site, aí você pensa, o Facebook é um site, pô, vou virar o Mark Zuckerberg, o Google é um site. Você começa a ter várias ideias, você está começando, você não tem ideia ainda da possibilidade. Então você já começa com uma expectativa um pouquinho alta, tá? Não tem problema, essa expectativa alta é saudável. Ela vai te dar motivação para começar na área. Porque você começa a sonhar com muita coisa que você vai conseguir fazer, e sim, você vai conseguir fazer essas coisas, só vai levar um tempinho. Mas então você começa com ela alta. E aí você começa lá no primeiro curso que você faz, não importa em qual plataforma, onde seja, se é presencial, se não é, a sua expectativa ela começa a aumentar. Porque você começa a aprender coisas novas que você não tinha ideia. Então aquilo que você pensou que já ia conseguir fazer começa a aumentar ainda mais. Porque, caraca, olha esse site daqui, olha o que é um comércio eletrônico. Aí você já pensa, pô, posso fazer comércio eletrônico também? Aí sua expectativa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E quanto mais curso você fizer, mais exemplos bacanas o professor te mostrar, mais a sua expectativa aumenta. Se você já faz, enquanto você é iniciante, você faz um curso avançado, como por exemplo, um curso de React, sua expectativa vai lá no alto, porque aí você começa a ver coisas super diferentes, muito mais avançadas e você consegue fazer ali durante a aula, porque o professor ele vai te mostrando como fazer, você só tem que copiar o que ele está fazendo. Então você pensa, caraca, eu sei fazer. E ela vai lá em cima, até que chega um momento que você tenta criar o primeiro projeto do zero. E eu estou chamando esse momento crítico de PPDZ, primeiro projeto do zero. Quando você começar esse projeto, no primeiro dia mesmo que você começar, a sua expectativa ela vai ter uma queda gigante. E aí você vai me mandar um e-mail, como chega para mim todos os dias. André, eu fiz o curso, fiz 3 cursos já fiz cursos fora da Origami também, não sei quantos cursos. E agora quando eu tento começar a fazer algo, eu não sei nada. Eu não sei nem por onde começar. Parece que eu perdi todo o meu tempo só fazendo aquele curso. O que eu devo fazer? Devo voltar e rever as aulas? Então, o objetivo desse vídeo é a gente trabalhar exatamente essa queda daqui, para a gente não deixar que ela caia o suficiente para te desmotivar a ponto de você desistir da área. Porque o que muito acontece, a maioria das pessoas desistem da área a partir do primeiro projeto que elas tentam fazer do zero e não conseguem, elas começam a pensar que essa área não é para elas, elas não nasceram para isso, elas não têm criatividade, nada disso, que é tudo uma mentira e a gente já vai ver aqui. Então o que eu quero trabalhar? Eu quero que você tente trabalhar dessa forma aqui. Começar com uma expectativa um pouco mais baixa, tá? Continua ela alta para ter essa motivação inicial. Durante o curso, não começa a esperar muito, vai aumentar um pouquinho, mas segura essa expectativa. Depois, quando você for criar o primeiro projeto do zero, vai ter uma queda, não tem como segurar essa queda, tá? Você vai passar ali, sei lá, 22 horas fazendo um curso. E aí, quando você começar esse projeto do zero, você vai ver, caraca, não sei nada. Isso vai acontecer com todo mundo, tá? Então vai ter uma queda, mas depois a gente segura essa queda praticando. Aqui vai ser muita prática, até que a gente sobe e vai ao infinito aí, o quanto você conseguir. Esse é o momento crítico. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que é um curso e o que é um desenvolvedor. São coisas diferentes e as pessoas não entendem isso. Elas pensam, por exemplo, André, o seu curso ele é completo, certo? Então, quando eu sair do curso,
correto eu vou ser um desenvolvedor completo, óbvio, né? Completo, completo. Não, não é assim. Isso não é óbvio, não é assim que funciona. Você não vai fazer um curso avançado e sair dele um desenvolvedor avançado, não é assim, são coisas diferentes, tá? Mesma coisa se você fizer um curso samurai, você não vai sair samurai, porque samurai é uma coisa que não tem nada a ver com curso. Você também não vai sair rockstar, que também é uma coisa que não tem nada a ver com curso. Então, qual é a principal diferença? A principal diferença é que o desenvolvedor, se você até vê no nome que você geralmente vai encontrar, você não vê o nome desenvolvedor avançado. Você não vê desenvolvedor completo. Você vê nomes como júnior, sênior e também iniciante. Tem que ter muito cuidado com esse nome daqui, júnior, tá? Esse nome daqui é o mais comum que você encontra em vagas. Você vai ver muito mais vaga de júnior do que de sênior. E você vai ver pouca vaga também de iniciante. Esse júnior, as pessoas elas confundem achando que o desenvolvedor júnior é o iniciante. É a pessoa que acabou de sair de um curso e já vai pegar uma vaga numa empresa de júnior, porque essa palavra parece ser iniciante. Em vagas no exterior, eu vejo muito júnior sendo usado como iniciante também, mas no Brasil eu não vejo, tá? Sabe por quê? Por exemplo, eu fui lá procurar agora, eu vi vagas pagando 5 mil, 6 mil reais para júnior. Ninguém vai pagar 5 mil, 6 mil reais para um cara que está iniciando, que não tem a mínima ideia do que está fazendo ainda. Para que eu vou pagar 5 mil reais para esse cara? Esse cara teria que gerar para mim no mínimo 10 mil. Como que uma pessoa que não sabe nada ainda do que está fazendo direito consegue gerar 10 mil reais? Não tem como, entendeu? Então tem que diferenciar muito isso. Você, quando está iniciando, você fez o seu primeiro curso, primeiro bootcamp, qualquer coisa, você é um iniciante. Existem estágios para isso, que a pessoa espera que realmente você seja iniciante. Mas é difícil, não tem muito estágio por aí não, tá? Geralmente vai ser mais vaga júnior. Então a gente vai ter que ter alguma forma de a gente sair do iniciante para o júnior. E só tem uma forma disso acontecer. Não é concurso. Quanto mais curso você fizer, só a única coisa que vai acontecer vai ser maior aquela queda no seu primeiro projeto. A única forma da gente sair de iniciante para júnior e de júnior para sênior é com experiência e experiência com prática, criando projetos. Eu vou então agora tentar explicar para vocês por que se você fizer um curso avançado, você não vira um desenvolvedor avançado. Bom, vamos pensar no seguinte. Quando eu estou fazendo um curso agora, eu estava criando uma aula de cores recentemente para um curso novo. Eu tenho 10 anos de experiência na área, tá? Eu fiquei 3 dias planejando essa aula. Eu gravei ela durante 1 hora, então teve 1 hora de conteúdo. Dessa 1 hora de conteúdo, eu curei tudo e no final deu um vídeo de 20 minutos. Você pega esse vídeo de 20 minutos e assiste em 10 minutos. Porque você coloca em 2 vezes, então você quer assistir rápido que você quer ver logo todo o conteúdo. Me diz uma coisa, você acha mesmo que você vai em 10 minutos absorver o conteúdo de anos que eu tentei passar naquele vídeo dali? Você não vai. Eu não tô falando que é porque você assistiu em 2 vezes. Mesmo que você assistisse durante os 20 mesmo, sem botar em 2 vezes o vídeo. Você não vai absorver. É impossível. Porque você está começando. Você é iniciante. Você ainda não tem ideia das coisas que vão vir pela frente. Você não tem ideia de tudo que é tipo de aplicação que quando eu mostro para vocês tom sobre tom, como que você vai conseguir aplicar naquilo? Porque você não tem experiência. E não tem como. Então aqui eu inventei aqui alguns números só para dizer o seguinte. Quando você está iniciando, praticamente qualquer curso que você vê, você não vai absorver mais do que metade dele. Você vai absorver aí cerca de 40%. Isso aqui eu inventei, tá? Mas é só a ideia de que você não vai absorver. Simplesmente não vai. Depois, quando você é júnior, você ainda também não está capaz de absorver tudo aquilo dali. E até o sênior, eu diria que ele vai absorver 90%. Vai ter 10% que não vai conseguir. A única forma de você ter exatamente o meu A única forma de você ter exatamente o meu conhecimento é tendo passado por exatamente o que eu passei. São 10 anos de experiência, graduação, pós, mestrado e tudo mais. É a única forma de você ter exatamente o meu conhecimento. Então você não vai ter ele após um curso. Não tem como, é impossível. E não é esse o objetivo dos cursos também. E aí, voltando um pouco aqui no curso, quando você tem um curso completo, esse curso completo ele geralmente vai ter conceitos de iniciantes, conceitos intermediários e mais avançados. Quando você vê o conceito avançado, você vai achar que você está entendendo completamente. Mas só quem vai estar preparado para receber esse conteúdo vai ser o desenvolvedor mais sênior. E não se confunda, o sênior continua estudando, tá? Eu continuo estudando também, eu sempre estou fazendo cursos novos, eu mesmo, para mim, para aprender mais coisa. A gente sempre está fazendo. O que acontece é que agora a gente consegue absorver mais conteúdo, porque a gente consegue ver claramente onde a gente já vai aplicar aquilo dali que a gente aprendeu novo, aquela nova tecnologia. Quando eu fiz o React, na hora eu sabia onde aplicar aquilo. Agora, quando eu vejo os iniciantes já fazendo curso de React, eles não fazem a mínima ideia do porquê que eles estão usando o React. E aí eu vejo o pessoal criando portfólio de um site de uma paginazinha só, simples, com React. É como se fosse usar uma bazuca para matar uma formiga, não tem necessidade. Simplesmente pelo fato deles não saberem ainda como aplicar aquilo dali, por não ter experiência.
A ideia de que um curso avançado não vai te transformar em avançado seria a mesma coisa que você ler obras de grandes filósofos e achar que você vai entender a cabeça daquele filósofo lendo uma vez. Muitos vão passar a vida inteira estudando um filósofo específico e ainda assim não vai compreender exatamente tudo que ele estava querendo passar com aqueles ensinamentos dele. Então não tem como, espere isso e não tem problema. Até recentemente um aluno me mandou: André, quando eu terminar todos os seus cursos, então vamos botar que tem cerca de 210 horas, eu devo esperar ficar tão bom quanto você? Aí eu falei pra ele: não, de jeito nenhum. Se tu ficasse tão bom quanto eu, com 210 horas, sendo que eu tenho 10 anos aí, eu praticamente nunca tirei férias desses 10 anos. Então vamos botar 40 horas aí por semana. Algumas semanas com mais, algumas semanas com menos. Mas vamos botar que dá aí cerca de 20 mil. 20 mil horas de experiência que eu tenho aqui na área. A pessoa acha que com 210 horas de vídeo ela vai chegar no mesmo nível que eu. Não vai chegar, não tem como. Pode ser que ela precise apenas de 1000 horas para passar o que eu aprendi com 20 mil. Não tem problema, mas não vai ser com 210 horas de curso. Isso eu posso garantir para qualquer um de vocês. Então, algumas coisas chaves aqui. Você não irá absorver 100% do conteúdo, não importa se você ficar revendo ele, não adianta. Simplesmente você não está preparado, você não tem experiência para aquilo dali. Você pode voltar depois no conteúdo. Isso daí é a coisa mais importante que se faz. Você voltar, você reler um livro. Curso avançado não irá te transformar em desenvolvedor avançado, sênior. Não tem como um curso fazer isso, vai ser só com experiência. E independente de quanto detalhado seja o conteúdo, nem sempre você está preparado para receber o mesmo, tá? Uma coisa que é muito comum nos meus cursos, meu curso de JavaScript completo, ele tem muito conteúdo e é muito detalhado. Praticamente todo mundo que já trabalhava com JavaScript, já tinha feito, sei lá, 3, 4 cursos, quando faz esse meu, vem para mim e fala: caraca, André, esse teu curso é o melhor curso que eu já fiz de JavaScript. Eu não acho que essa pessoa esteja totalmente certa. Eu acho que, na verdade, essa pessoa estava preparada naquele momento para receber o meu conteúdo de JavaScript. Porque eu também vejo muito iniciante que, quando termina o curso, fica meio que perdido. Caraca, tinha muita coisa ali, aprendi muita coisa, mas não sei se eu sei ainda a linguagem. A pessoa ainda não está preparada para receber toda aquela quantidade de conteúdo. Tá? E não tem problema você fazer sem estar preparado. Esses 40% que você absorveu inicial, vai dar para usar em alguma coisa, vai dar para a gente fazer algo. Então tá bom, vocês entenderam aí que curso avançado não te transforma em avançado e entenderam esses conceitos. Vamos agora para a área, para o momento crítico, para o PPDZ, primeiro projeto do zero. Primeiro projeto do zero, ele serve para qualquer coisa da vida que você fez primeira vez do zero. E essa coisa ela vai gerar medo. Primeiro dia na escola, primeiro relacionamento, primeiro dia no trabalho, primeiro dia na faculdade. Tudo que é primeiro dia geralmente vai te gerar medo. É óbvio, tem gente que não tem medo, que consegue fazer, mas a maioria, tô falando isso aqui para a maioria das pessoas, elas vão ter medo do início. Então, quando você pegar para fazer seu primeiro projeto do zero, vai te gerar um medo. E o que esse medo vai causar em você, que eu vejo causando na maioria dos meus alunos, tá? Toda hora eu recebo. Só ontem, enquanto eu estava marcando esse vídeo para gravar, eu recebi 2 e-mails exatamente com tudo que eu tô falando aqui, tá? A pessoa perguntando: pô, André, terminei, não tenho ideia de onde começar, parece que eu não aprendi nada. Mas vamos pensar aqui no medo. Eu criei isso aqui, ficou meio bosta, mas não tem problema não. Primeira coisa, medo, né? Sempre começam com: André, não faço a mínima ideia por onde começar. Isso é uma mentira, tá? Você faz ideia sim, você terminou um curso de 20 horas falando sobre, você faz ideia sim. Você só tá com medo, vamos ver por onde começar já. Segundo, tem muitas propriedades, eu não gravei nenhuma delas. Normal, você não vai gravar, nem é esperado que você grave, tá? Eu não gravei até hoje, a maioria, tenho que sempre às vezes buscar. Não tenho criatividade para iniciar do zero. Na verdade, você não é questão de criatividade, você simplesmente não tem prática ainda. E por último, socorro, o que eu faço? Tá, vamos de cada uma delas. A primeira, não faça a mínima ideia por onde começar, uma mentira. Você simplesmente não parou, você não teve calma. Calma, primeira coisa, um site, correto? O que site vai ter de informação? Isso foi a primeira coisa que você aprendeu nos meus cursos lá. A primeira coisa é a gente ter a arquitetura da informação do site. O que ele vai ter? O que ele precisa? É o que? É um site de um restaurante? O que você vai mostrar nele? Vai ser o menu? Vai ser o horário de funcionamento? O endereço? Tá bom, pega essas informações. Já tem ali o que você precisa nele. Agora vamos lá para o layout do site. Onde você começa no layout do site? Começa no menu, que é básico. Pô, não sei nem por onde começar um menu, André. Cara, começa, faz 10 menus diferentes. Dá uma olhada em 20 sites diferentes, vê o que eles têm em comum, pega tudo que tem em comum e cria um menu agora. Cria, vai, simplesmente pega, abre o programa de design, qualquer um, e cria um menu. Cria 10 menus diferentes. Tá? Sem ficar pensando muito, sem ficar pensando se, tá bom assim, não tá bom assim, não importa. Você não tá fazendo uma cirurgia aqui, você tá testando algo, você tá aprendendo, você não vai matar ninguém se você errar agora.
Faça aos poucos. E você tem ideia sim. Sabe quem não tem a mínima ideia? Uma pessoa que acha que CSS é uma doença sexualmente transmissível. Essa pessoa não tem a mínima ideia. Essa pessoa nunca ouviu falar em CSS na vida. Você já viu aquilo. Você sabe que o CSS vai ser pro estilo. Então vamos lá, calma. Bota um CSS. Tenta aí, e como que eu codifico esse menu? Se vira, vai, coloca uma div. Coloca Flexbox, coloca CSS Grid Layout, faz 100. Tenta vários diferentes. O que funcionar, você usa ele. E depois de um tempo, você vai ver qual que funciona melhor. Agora você não precisa acertar de primeira, não precisa. E até porque não tem certo ou errado. Tem funciona e não funciona. Tem funciona mais otimizado e menos otimizado, só isso. Muitas propriedades eu não gravei nenhuma delas. Também não tem problema, você não vai gravar tudo. Tem muita coisa realmente, é impossível gravar. Mas você vai ter ideia. Por exemplo, imagina que você não lembra a propriedade que muda o fundo de uma div, de um botão. Mas olha só, já está na tua cabeça, mudar o fundo. Esse mudar o fundo, para quem nunca viu na vida uma programação nem nada, nunca fez nenhum site, ele não tem nem a mínima ideia do que se chama, de que é fundo aquilo dali. Então você vai procurando no Google como mudar o fundo de um botão. E aí você vai ver lá, background. Então, é o background. Aí é a cor lá que eu boto, tá? E aí você vai de pouquinho em pouquinho. O que é bacana agora é que por você ter visto essas propriedades, pelo menos uma vez na vida, você tem na sua cabeça a possibilidade. Você sabe mais ou menos que é possível fazer tal coisa. Agora é só você buscar ela. Questão de criatividade também, eu sempre falo. Ah, tu não tem criatividade não? Me diz então, quantos sites você fez nos últimos 30 dias? A pessoa, não fiz nenhum. Tô vendo aí por que você não tem criatividade. Tu não tá praticando nada. Se nos últimos 30 dias você fez 30 mini projetos, eu posso te dar uma certeza absoluta. Você não vai pensar que você não tem criatividade. Você vai pegar o menu e vai conseguir fazer ele rapidinho. Porque você simplesmente praticou muito ali para chegar no momento de você já ter na sua cabeça um grande repertório de interfaces para simplesmente começar uma. Pode não ser a melhor do mundo, pode não ser a mais ideal, mas você não vai ficar paralisado, tá? Não fique pedindo socorro, vá com calma, tá? Só ter calma que você vai conseguir. Não fique paralisado. Isso é o principal. Não deixe o medo te paralisar nessa parte aqui. Então, já em cima do que eu falei, prática. A única forma da gente sobreviver ao primeiro projeto do zero é a gente praticando. Aí tem um problema. Quando você tem o primeiro dia na escola, você tem que ir? Não tem que ir? Você não pode ficar assim, não tô motivado para ir. Tu tem que ir. E o segundo dia você tem que ir de novo. Você não precisa de motivação para isso, para ir para a escola. Você não precisa de motivação para ir para o trabalho. Você tem que ir independente. Se você não for para o trabalho, você não vai ter comida para comer. Então é visceral, você tem que ir. Quando você tem um filho, você tem que cuidar do seu filho, senão ele vai morrer se você não der comida para ele. Então você não está motivado todo dia para alimentar ele, não está motivado todo dia para limpar a casa, mas você tem que fazer independente. E esse é um grande problema. Quando a gente está aprendendo algo novo, assim, que não seja visceral ainda, por exemplo, você está aprendendo a criar site, mas você tem seu emprego já. Você está aprendendo a criar site e mora com seus pais ainda. Não vai ser algo que, se você não fizer um site amanhã, você vai passar fome, você vai ser despejado. Para a maioria das pessoas, esse não é o caso. Óbvio que para outras são. O que de certa forma é bom, porque força elas a ter que praticar, independente. No meu caso, foi basicamente isso. Eu simplesmente comecei a trabalhar com administração e não gostei de jeito nenhum. Então, para mim, entrar nessa área e praticar e crescer o mais rápido que eu conseguisse era essencial, era vital para mim. Eu não queria de forma alguma voltar para trabalhar com administração. Então, tem que tentar de alguma forma ser vital. Uma forma da gente conseguir forçar a prática seria através de força bruta. Tá? Então é fácil sofrer as consequências. Basicamente no que eu estava falando ali em cima agora. Como que a gente consegue, de uma forma quase artificial, implementar uma força bruta aqui? A gente ter algo que vai fazer com que a gente tenha que praticar, tenha que fazer o site independente. A principal forma para mim, no caso, e que eu acho que funciona muito bem, é tendo consequências se você não fizer. E como que a gente pode fazer isso? De algumas formas. Você tem que ter um projeto que alguém esteja esperando ele, que não seja você. Porque se for você, você pode simplesmente desistir, você não vai se dar esporro, você não vai ficar decepcionado com você mesmo, não importa. Agora, quando você vende um site para alguém, você fez uma promessa. Agora você vai ter que entregar aquilo dali, independente. Então você vai ter que fazer, você não vai ficar paralisado, não sei fazer nada. Se vira, tem que entregar, você falou que vai entregar em um mês. Entrega. Então você pode ou vender, não consigo vender, não tem problema. Promete já um site para um amigo, para um familiar. Sempre tem alguém na tua família que tem uma empresinha, alguma coisa que precisa de um projeto. Faz o site de casamento para alguém, não importa. Faça alguma coisa que você vai ter que criar do zero, tá?
Faz um projeto voluntário, tem oportunidade demais aí para fazer projeto voluntário. Consiga um estágio, isso daqui é o ideal, porque um estágio ali você vai ter que ser forçado. Você vai ter que fazer. E eu não quero que esse conselho daqui seja do tipo, você não tem dinheiro? Ganha dinheiro. Não é isso. Isso aqui é o ideal. Se você conseguir, muito bom. Não conseguiu? Tem aqui várias formas ainda. Venda, promete, faz de voluntário. Se tiver numa faculdade, entra para a EJ se tiver uma empresa júnior. Melhor coisa que você pode fazer. Foi a melhor coisa que eu fiz quando eu estava na faculdade de administração, foi ter entrado para a EJ. Porque lá a gente tem que criar projetos reais. Você passa a dar mais valor para o conteúdo da aula, até da faculdade, porque você está agora trabalhando com aquele projeto dali no dia a dia, tá? E por último, faça projetos fictícios. Porém, isso aqui é muito difícil, porque você precisa de disciplina. Eu só conheço uma pessoa na minha vida inteira, eu só conheço uma pessoa disciplinada. Só uma. E não sou eu, tá? Eu sou bem preguiçoso, eu não sou disciplinado em nada. Por isso eu preciso disso daqui. Logo que eu terminei o primeiro cursinho de web design que eu fiz, eu já tentei vender um site. E consegui para um amigo por R$ 400. E aquilo já me forçou a ter que trabalhar. Eu não pude ficar parado, eu não tive tempo de ficar fazendo um monte de curso. Eu tive que fazer o site ali pronto. E isso quebrou aquela minha barreira inicial do primeiro projeto do zero. E depois você vai melhorando organicamente. Essa primeira barreira que é um grande problema para a maioria das pessoas. Eu posso até dar um exemplo para vocês de onde eu falhei por não ter essa questão de força bruta. Eu gostaria muito de saber ilustrar, saber desenhar. Eu não sei ilustrar, não sei desenhar. Por quê? Porque eu nunca consegui implementar esse conceito, eu nunca consegui depender, sabe? Se eu aprender a desenhar e ilustrar, talvez os meus projetos de site fiquem melhores. Mas não vai ser algo que, não consigo vender um projeto porque ele não tem um desenho. Nunca foi esse o caso, entendeu? Então eu nunca consegui me forçar. E também não é algo que vem natural para mim. Isso é uma outra questão também. Se ficar fazendo site, codificando é algo que vem natural para você, é excelente. Para a maioria das pessoas não vai vir. Para mim não veio também. Então tem que ter algo que me force a codificar. E eu consegui, foi isso, começar a vender projeto logo cedo e já prometer para alguém e não querer decepcionar essa pessoa que eu prometi o site. Então você conseguiu de alguma forma implementar essa questão de força bruta, você tá aí prometendo um site, agora você tem que fazer ele. Não é porque você vai começar a fazer ele agora e tem que entregar que você já vai quebrar o medo. O medo ainda vai voltar para você e ainda vai vir a principal questão aqui. Não sei por onde começar. E aqui é o mesmo conselho que eu já dei anteriormente. Pega, começa pelo início. Faça 3, 4 exemplos diferentes do que você precisa codificar no momento. Não se preocupe, não é cirurgia agora. Eu não tô querendo dizer que programação não é algo que pode matar alguém. Pode sim. Se você estiver, por exemplo, programando um aparelho médico, você pode sim fazer algum problema ali, um código errado, e você mate alguém no futuro. Tá? Essa área tem suas consequências, com certeza. Mas você está iniciando agora, você não está fazendo isso. Você está praticando um projeto que provavelmente não vai nem para o ar. Então não se importe em testar milhares de coisas diferentes nele. É teu trabalho como programador quebrar um problema em pequenas partes e ir resolvendo ele. Isso é o principal trabalho do programador. Um programa ele faz exatamente isso. Ele vai de uma em uma parte e vai resolvendo ela. De 0 em 1, 0 em 1, 0 em 1, no final ele dá uma solução. E cuidado, de início não precisa inovar. Eu vejo muita gente tentando inovar muito e aí elas se perdem nisso. Tenta resolver com o básico que já existe. Depois você inova. E agora aqui um conselho que parece até ser meio bizarro, porque eu vivo de vender curso, das pessoas fazerem os meus cursos, mas pare de fazer curso, tá? Se você já fez um curso, 2 cursos, já comece a praticar. Volta a fazer um curso depois que você praticou um pouquinho, que você criou algum projeto ali do zero. Eu te garanto que qualquer curso que você fizer depois de ter colocado a mão na massa mesmo, você vai absorver muito mais do conteúdo. Vai fazer muito mais sentido para você. E na hora que você for ver o conteúdo novo, você já vai falar, caraca, posso aplicar isso naquele site que eu estava fazendo, nesse menu que eu estava fazendo. E tudo fica mais claro. Eu fico vendo aluno que fica fazendo curso atrás de curso, sem nunca parar para praticar. A queda é sempre gigantesca. Porque assim que ele para praticar, ele passou o quê? 6 meses estudando? Ele para praticar e vê, caraca, não sei nada. O que eu fiquei fazendo esses 6 meses? Entendeu? Agora, se você fez um cursinho de 22 horas, 20 horas, e você já tenta praticar, e você vê, caraca, não aprendi tanto assim não. Peraí, vou me forçar aqui e vou conseguir. Essas 20 horas não é tanto, a queda não é tanto, entendeu? Da tua expectativa. Você pensa, só estudei 20 horas mesmo, normal não saber tanto ainda. Então, para de fazer curso. Vai praticar. Depois volta, tá? Até qualquer curso de iniciante ele vai fazer muito mais sentido para você depois de você voltar nele. E umas últimas questões aqui. Primeiro,
ninguém está preparado, tá? Eu vejo muita gente pensando assim, vou ficar preparado depois de tal curso. Não, não, agora falta eu aprender TypeScript. Cara, me dá até um negócio assim quando eu vejo iniciantes querendo aprender TypeScript, pelo amor de Deus. Ninguém está preparado, cara. Seu trabalho é se virar, tá? Você não vai estar preparado no final. Eu aprendi isso muito cedo, isso foi muito bom pra mim, que eu aprendi com a administração muito cedo, quando eu comecei a trabalhar. A gente foi numa reunião, eu trabalhava como consultoria para academias. Era na questão administrativa mesmo das academias, academia de ginástica mesmo. Aí o meu patrão foi lá, vendeu o projeto, aí depois a gente saiu da reunião, eu falei assim, caraca, Alê, a gente não tem nem ideia de como fazer esse projeto daí não, que tu acabou de vender, cara. Como é que tu vendeu isso? A gente não sabe fazer. Aí ele, cara, nosso objetivo não é saber fazer não, que a gente tá vendendo não. Nosso objetivo vai ser se virar e aprender a fazer durante e entregar a solução para o cliente. Esse que é o objetivo, tá? Quando eu vendi o meu primeiro site com CMS, eu não fazia a mínima ideia de como implementar um CMS. Mas eu me virei, porque ele estava vendido já, eu tinha que fazer. É óbvio, eu não tô te falando para ser irresponsável e vender algo que você não vai conseguir entregar. Venda coisas que você vai conseguir entregar, mesmo que você não saiba no momento como, tá? E a maior oportunidade de crescimento está sempre na prática durante os projetos reais. Por isso eu vejo gente falando assim, André, mas tem esse construtor de site, eu consigo fazer no construtor de site em um dia o site para entregar. E se eu fizer ele do zero, eu vou demorar um mês inteiro. Então quer dizer que, menos esforço, mesma quantidade de dinheiro, melhor para mim, né? Usar o construtor de site, o Elementor, o Wix ou qualquer coisa. Eu falo, sim, se você não quiser aprender nada, se você não quiser se transformar em front-end, pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas saiba disso. Você está perdendo a maior oportunidade de praticar na sua vida, que é criando um projeto do zero. Se você usa uma ferramenta que vai construir para você, você já perdeu essa oportunidade. Por isso eu nunca usei nenhuma ferramenta dessa, sempre criei tudo do zero. E com o tempo, pare de usar coisa pronta. Eu só comecei a aprender JavaScript depois do momento que eu parei de usar plugin de JavaScript. Eu falei assim, quer saber? Não, vou criar o plugin. E aí as pessoas ficam paralisadas. Não, mas esse plugin daqui foi criado por uma pessoa que realmente entende. Cara, nem sempre. Nem sempre. Você vê cada plugin aí com código bizarro. Boa parte dos plugins, as pessoas elas criaram para uma gama gigante de problemas que ele vai resolver, por isso o código é geralmente gigante. No seu caso, você só quer ali um slide simples, que só mude de lado, você não quer nenhuma animação nem nada do tipo. Então tente criar coisas do zero também. Isso vai ser essencial para você se desenvolver. E agora, para não ficar só na fala, eu vou mostrar para vocês o primeiro site que eu fiz na vida. E vocês vão ver que é uma bosta. Olha aqui. Esse foi o primeiro site que eu fiz, tá? Foi para um amigo. Para vocês terem uma noção, vocês estão pagando no meu curso que é 300 e poucos reais para fazer o anual. Esse site daqui eu fiz após fazer um curso que eu paguei presencial, que eu paguei mais de 8 mil reais lá em 2011, tá? Não tinha tanto curso online assim lá atrás. Então a gente tinha que fazer lá o presencial. Sim, no curso eles não ensinavam design, se era mais focado ali no front, HTML, CSS. Isso aqui foi que eu consegui fazer. Tá horrível. Ícones que não tem nenhuma relação um com o outro, ícone esmagado, uma ilustração que eu tentei criar aqui nada a ver no final, uma marca nada a ver que eu criei, tipografia horrível, alinhamento todo errado, não tem espaçamento em nada aqui. Cor da tipografia sem falta de contraste. Eu ainda quis inovar, eu sempre falo pro pessoal, não tente inovar, cara, vai ficar ruim. Olha só, eu tentei inovar que seria um site de scroll, que iria pro lado. Olha como que esse site é ruim. Ruim, de ponta a ponta. Mas foi o primeiro site que eu fiz. E foi daqui que eu quebrei a minha barreira de primeiro site do zero. O segundo já ficou um pouquinho melhor, o terceiro melhor ainda, e eu fui evoluindo assim com o tempo. Mas não deixe, o seu primeiro site vai ficar ruim, não tem problema, mas faça ele. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que sempre faz muito sentido para mim, que é de Thomas Stern Eliot, que é: não devemos parar de explorar. E o fim de toda a nossa exploração será chegar onde começamos e conhecer o lugar pela primeira vez. Cara, volta no curso depois de um tempo praticando e você vai ver que você vai absorver muito mais o conteúdo, porque você vai conhecer aquilo lá. Você vai ter uma ideia do que está acontecendo agora. E você vai aprender coisas novas, tá? Porque agora você conhece, você explorou aquilo dali. Você entrou na selva, você explorou ela inteira, você voltou agora e olhou ela de cima. Agora faz tudo mais sentido para você do que antes que você olhou ela de cima uma primeira vez. Só pensar, quantos filmes você não viu quando era criança, depois você viu adulto, e eles fazem um sentido totalmente diferente para você? Ou alguns filmes, como por exemplo, se você nunca viu Sexto Sentido, pula essa parte, que vai ser um spoiler. Sexto Sentido, que você
Quando você volta para ver ele na segunda vez, você vê que desde o início ali eles estavam te dando dicas já de que o cara não estava ali mesmo, já estava morto. Por quê? Porque você viu uma primeira vez e agora você tem uma noção do que está acontecendo, você tem uma noção da área, você teve a experiência ali primeiro. Quando você volta, você consegue compreender muito melhor. Eu não estou querendo dizer isso para você ficar revendo o curso, não. Veja o curso ou veja um curso novo depois de praticar, porque é na prática que é a exploração. A exploração é a prática. Não é estudar, ler um livro, fazer um curso online. Explorar é praticar. E por último, ignore tudo que eu disse. Se qualquer coisa que eu falei for te deixar apreensivo, ignore, tá? Eu tenho essa frase também aqui, dessa cantora, Laura Marling, que ela fala o seguinte: se eu pudesse, perguntam para ela, você gostaria de que tivessem te dado algum conselho antes? E ela fala, se eu pudesse voltar ao tempo, na verdade eu gostaria que as pessoas tivessem me dado menos conselhos, ao invés de ter me dado mais conselho. Porque os conselhos que me deram me deixaram com medo do que iria acontecer e me fizeram vivenciar algo que nem aconteceu às vezes. Pode ser, por exemplo, que você você já desenhe. Então, tudo que eu falei anterior dali, de que você, quando começar o primeiro projeto do zero, você vai ficar com medo, etc., pode ser que não aconteça com você, porque você já desenha há bastante tempo e você tem, por exemplo, uma noção de cores e de formas, e você vai conseguir transformar essa tua noção de cores e formas para a parte de design de interfaces. Pode ser que isso aconteça e você não sofra nada do que eu falei acima. Pode ser que você tenha jogado algum jogo de lógica durante muitos anos e agora simplesmente programação faça total sentido para você. A criação de um site de primeira que você viu ali como funcionava uma tag, uma propriedade, fez sentido para você. E você não vai ter essa queda, você já vai conseguir aplicar. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que você seja um gênio também. E nada disso se aplique para você também. Você tem uma memória fotográfica e toda propriedade que você leu, você realmente lembra dela. Bom, eu não tenho nada disso. Não sou gênio. Eu vejo também que a maioria dos meus alunos não são gênios também. São pessoas normais, preguiçosas, como eu, que estão simplesmente tentando aprender algo novo. Então, para essas, eu acho que o meu conselho acima vale a pena. Para outros, se você é excepcional qualquer coisa, ignora tudo que eu falei ou qualquer coisa que vá travar o seu desenvolvimento. Então é isso aí, e agora é praticar.